Olá, turminha do quarto ano. E aí, como vocês estão? Como passaram essa semana, né? Espero que tenham passado tudo bem, que esteja tudo ok com vocês. Pois bem, a nossa aula de hoje é sexta-feira, né? Ela vai falar sobre regularidades da divisão, tá bom? E aí eu dividi essa aula em dois momentos, certo? Vocês vão ver aí uma aula exibindo as explicações dentro da plataforma e depois eu fiz uma retomada de divisão explicando no quadro, tá certo assim? Então, vocês vão seguir agora com a primeira parte, que é a explicação na plataforma, tá? Onde ele vai mostrar em algumas situações essa regularidade da divisão, tá? E depois a gente continua fazendo algumas explicações de divisão no quadro, tá bom assim? Por que eu fiz dessa forma? Porque divisão, a gente precisa estar mostrando, vocês precisam estar exercitando, fazendo, resolvendo exercícios. Então, eu coloquei preferi essa aula de dois momentos para que vocês possam perceber isso, tá? Então, a primeira parte educamos e depois a aula mesmo, tá? E depois vocês precisam, lógico, né, que resolver os exercícios que serão propostos na plataforma e no livro de vocês, tá bom assim? Então, vamos lá? Vamos assistir a nossa aula de dois momentos hoje. E bom final de semana para vocês, já passando aí para desejar para todos. Olá, turma do quarto ano. E aí, vamos lá à nossa aula de hoje, tá? Hoje é sexta-feira e aí a gente vai iniciar essa outra parte, né, do nosso capítulo que iniciamos segunda-feira passada, tá bom? Segunda-feira a gente falou sobre a questão da temperatura, né? Falamos aí um pouquinho sobre a questão do efeito estufa, dos prejuízos que o homem está fazendo com relação ao meio ambiente, que está, de uma forma ou de outra, está atingindo, né, a variação climática, a temperatura especificamente, e aí provocando essa onda de calor, né, que algumas pessoas aí estão sofrendo bastante, e também, né, o nosso meio ambiente, que também sofre com tudo isso, com essa questão do efeito estufa, desse maltrato, né, dessa questão do desmatamento, dessas queimadas que acontecem tanto, né, então é uma questão também de conscientização das pessoas, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre centímetro quadrado, tá? Centímetro quadrado. Então, ele vai estar relacionado a quê? O que é o centímetro quadrado, tá? Então, o centímetro quadrado, ele está relacionado à medida, tá? Mas aí a gente vai ter apenas um conhecimento do que seria isso. Então, é você medir a área, é a medida da área igual a 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura, tá? É o que a gente vai ver agora na prática, tá? Na plataforma, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje é o centímetro quadrado, tá? Então, vamos seguir aqui para que a gente possa estar compreendendo melhor. E aí, o livro, ele traz a seguinte proposta. No livro de vocês, esse conteúdo, ele tá lá na página 181, tá? Do nosso módulo novo, tá bom? Então, vamos lá. Leia o texto e observe a imagem a seguir. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma carteira de estudante, tá? E onde tem lá os dados da estudante, do aluno, né? E ao lado vem a parte onde vai ficar colocado a foto. Então, é nessa parte da foto que a gente vai identificar a questão do centímetro quadrado, tá? Então, a professora de Fabiana pediu aos alunos que colocassem a área da fotografia da carteira de estudante de cada um. Então, pediu que colocasse, né, que calculasse quanto seria a área que vai atingir onde fica a sua fotografia. Mas como vai fazer isso? Geralmente, para quando a gente vai trabalhar com área, a gente usa também muito a malha quadriculada, né? E aqui na próxima página é o que a gente vai ver agora. Então, vejam só. Observe a imagem e preencha as lacunas. Então, veja só, aqui está a imagem da foto, tem 3 centímetros, né? E 4 centímetros na sua lateral, ou seja, comprimento, né? E a questão aqui da largura, tá certo? Largura, comprimento. Então, aqui ao lado, ela já coloca a malha. Lembra da malha quadriculada que eu falei? Então, aqui tá cheio de quadrinhos. Se a gente for observar a questão de quantidade de quadrinhos, a gente vai ver quantidade de linhas, né?
quantidade de linhas e quantidade de colunas, tá certo? Então, sabendo que cada quadrinho desse, ele corresponde, tem, ó, 1 centímetro de altura, né? E de largura também, ok? Então, prestem atenção. Vejam que aqui ela atingiu o tamanho da imagem anterior, da foto. E aqui é onde vai ser colada. Então, foram necessários quantos quadrados para cobrir a superfície da carteira de estudante de Fabiano? Superfície é a superfície onde foi colocada a foto, o local onde foi colocado. A superfície de uma folha, a superfície do livro, a parte de cima, tá? Então, para colocar essa foto aqui, quantos quadrados foram precisos, né? Então, você vai apenas contar 3, 6, 9, 12. Então, aqui serão 12 quadrados para formar essa superfície da foto, tá? É como se a gente estivesse fazendo aí, você pegasse tipo um mosaico e você fosse cobrir fazer todo o preenchimento de uma imagem que você tenha, né, na sua casa, tá? Usando ou o mosaico em formatos de quadradinhos ou de triângulos, enfim, sabendo aí a questão de medidas do local que você está usando, né? A gente tem que saber essa medida com precisão. Aí, esses quadrados têm de lado quantos centímetros? Então, se a gente observar a imagem que ela colocou, ela diz que ele tem 1 centímetro de lado. Então, cada lado desse quadrado, já que o quadrado tem os 4 lados iguais, ele vai ter 1 centímetro de lado. E aqui você vai preencher normalmente. Então, quando calcula tudo isso, é que a gente vai dar a medida relacionada a centímetros quadrados. Por quê? Porque está trabalhando duas medidas. A medida do comprimento e a medida da largura. Então, aí a gente tem duas medidas diferentes, entendeu? Então, a gente consegue fazer isso observando a imagem que temos, ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Pois bem, quarto ano, então vamos ver aqui alguns casos, né, onde relembrar também a questão da divisão, como resolver todo esse processo, tá bom? Então, vejam só. A gente tem lá o número 1054, ok? Dividido por 2. Já que a proposta da aula hoje é trabalhar essa regularidade da divisão, tá? Então, aí a gente aproveita e a gente recorda o processo de divisão. Então, veja só para a gente recordar aí que a gente já trabalhou isso. Dividendo é o número que você tá para dividir. Divisor é por quem você vai dividir aquele seu número. Quociente é o resultado. Então, vamos ver o quociente que vai dar nessa conta e se o resto vai ser zero ou se o resto vai ser um número diferente de zero, tá? Como a proposta da plataforma está colocando, onde regularidade da divisão, onde números vão dar resto zero e números vão dar resto 1, tá? Então, vamos seguir aqui. Quando a gente vai dividir o número, a gente observa primeiro o número que a gente vai dividir. Por quem a gente vai estar dividindo? Então, aqui no caso, a gente vai dividir por 2. Então, tabuado do 2, tá? E aqui eu vou agrupar 10, tá? Então, eu vou juntar os dois números, porque um sozinho eu não posso. Então, eu vou juntar os dois. Então, vai ficar 10 para dividir para 2. Então, a tabuada, como já está na minha mente, né? E que espero que vocês também já estejam treinando isso, tabuada do 2 é mais simples. Então, eu vou descobrir o número que multiplicando por 2 vai dar 10 ou próximo a ele. Então, vai ser 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 10 vai ser quem? 0. Não é isso? E agora eu vou, ó, baixar o meu outro número que eu tenho para dividir. Por que eu só vou baixar o 5? Porque o 5 ele é um número que eu posso dividir por 2. E aí eu vou fazer essa divisão, né, normalmente. Então, vamos lá. 5 dividido por 2 vai dar quem? Vai dar 2. Por quê? 2 vezes 4. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 5. 5 menos 4 vai ser igual a quem? A 1.
O 0 vai prosseguir aqui. E aí, agora eu vou baixar quem? O 14. Quem é 14 para dividir para 2? Quem será o número que eu multiplicando por 2 vem a dar 14? 7. 7 vezes 2, 14. Para 14, restou nada. Então, a minha conta aqui, ela não sobrou nada. Então, ela deu uma conta exata. A gente chama isso de exata, divisão exata. Quando no resto, deixa eu colocar aqui a setinha, ó. Deixa eu só colocar aqui 14, onde o resto foi 0. Resto. Então, o resto, de acordo com a proposta que a gente está trabalhando aí na plataforma, o resto ele é 0. Então, houve a regularidade na sequência de números que podem ser divididos por 2, tá? E a regra lá, quando o garotinho disse que ele chegou à conclusão que os números pares, eles vão ser múltiplos de 2. Aí a gente observa, ó, 1054, ele é um número par, ok? Vamos ver aqui outra situação, tá? Vamos aqui ver outro número. E aí a gente vai perceber se esse número ele vai restar 0 ou se esse número vai restar um número diferente de 0. Tá bom assim? Então vamos lá. Vou colocar aqui o número 975. Dividido por 2, tá? E aí você vai ter 9 para dividir para 5 vai ser quem? E aí você vai pensar, quem é o número que eu multiplicando por 2 vai dar 9 ou igual a, ou próximo a 9, tá? Que pode existir um número que dê, pode existir um número que não dê, mas que se aproxime. Quando a gente está trabalhando a divisão, a gente tem que ir trabalhando com essa questão de aproximação também, tá? Então, um número que seja próximo ao que eu tenho para dividir, tá? Então, vamos lá. Ele não pode ser maior do que eu tenho. Se eu só tenho 9, eu não posso dividir 10. Tá? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso. E aí, eu vou ser quem? 4. Porque 4 vezes 2 é 8. Certo? Até aí, alguma dúvida? Lembrando, eu preciso encontrar um número que, ao multiplicar pelo meu divisor, ele dê o número ou igual ou próximo ao que eu tenho para dividir. Tá? No caso aqui, quando eu multipliquei 4 vezes 2, dá 8. Então, vou colocar o 8 abaixo do 9, certo? E aqui eu tenho que fazer uma subtração. 9 menos 8 é 1. Ok? E aí, eu vou baixar o meu próximo número, que é quem? 7. Eu costumo dizer que ele desce a ladeirinha, certo? Então, 7. Aí, agora eu tenho 17 para dividir para 2. Quem será? Qual é o número que na tabuada do 2, eu multiplicando por um número, vem a dar 17 ou próximo a 17? Quem será esse número? Aí eu vou multiplicar. Vou pensar, será se vai ser 2 vezes 6? Ah, mas 2 vezes 6 é 12. Será se é 2 vezes 7? Se eu não me engano, não tenho esse hábito, esse raciocínio da multiplicação. Então, gente, a gente já falou isso. Eu aconselho você fazer o quê? A continha da multiplicação do divisor que você está trabalhando no cantinho lá do seu livro, do seu caderno. E aí você faz a tabuada toda, né? Aqui eu vou colocar só para que vocês percebam aqui. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Eita, mas eu tenho aqui 17. Então, 16 está próximo, né? Então, eu vou pegar quem? O 8. 8 vezes 2, 16. 16 foi o resultado da minha multiplicação, do 8 vezes o 2. E agora eu vou fazer o quê? A subtração. Quem é 17 menos 16? 1. Não terminei ainda, que ainda tem um número lá. Já ia esquecendo desse outro. Desse último número que eu tenho lá. E aí eu vou dividir. 15 para dividir para 2. Quem será? Quem é o número que se aproxima ou que seja igual? E aqui eu tenho ainda a minha tabuadazinha que eu fiz lá do lado para me ajudar. Qual desses números se aproxima do que eu tenho para dividir? Que é 15.
Então, eu vou lá. Será que é 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8? Ah, 2 vezes 7 são 14, eu tenho 15, então tá, beleza, então vou pegar ele. Vai ser aqui quem? 7. Por quê? 7 vezes 2 vai dar 14. Então, 15 tirando 14 vai ser igual a quem? A 1. Então, a minha conta, ela sobrou 1 de resto. Então, eu tenho aqui uma conta não exata. Tá? Então, aí eu preciso compreender e saber identificar quando a minha conta ela é exata ou quando a minha conta ela não é exata, tá? E lembra que a gente também já fez em outra aula a verificação. Então, vamos aproveitar aqui esse momento para a gente rever de novo. O que é verificar essa divisão? Como é que eu faço esse processo de verificação da minha divisão para saber se ela está correta ou não? Eu vou pegar o meu quociente e vou multiplicar pelo meu divisor, ok? Então, vamos lá. O meu quociente foi 487. Eu vou só mostrar para vocês aqui embaixo. Para me saber se a minha conta está correta, eu vou pegar o meu quociente, ou seja, o meu resultado, vou multiplicar pelo meu divisor, que foi quem? 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Hoje, professora, deu 974. Ótimo, deu 974. Mas teve resto? Teve. Quem foi o resto? 1. Então, eu vou pegar esse 1 que está aqui no resto e vou somar aqui, ó. E vai dar justamente... Ui, deixa eu colocar para cá, gente. Ó, vou puxar para cá o resultado, tá? 4 mais 1, 5. Aí o 7 eu repito e o 9 também. Então, deu 975. Então, a gente refez aí, né, o que a gente já tinha trabalhado, que foi a operação inversa, para saber se a nossa conta de divisão estava correta. E percebam a regularidade dos números. Tabuada do 2, múltiplos de 2, tabuada do 3, múltiplos de 3. E aí a gente está trabalhando a questão de múltiplos, a gente está trabalhando aí a questão de divisão do número. Então, porque eu posso dividir aquele número? Então, também a questão de divisores. Então, de uma forma simples, o livro trouxe essa questão da regularidade da divisão, mostrando que vocês possam perceber a regularidade que existe entre esses números, sejam números pares, sejam números ímpares. Que vocês percebam que os números pares, eles vão ter, quando ele é dividido por um número par, ele vai ter lá o seu resultado, uma conta exata, ou seja, não vai ter vai ter resto zero, tá? Agora, para isso, vocês precisam exercitar. Então, vai ter os exercícios do livro que vocês vão fazer e também os exercícios que vão estar na plataforma do Educampus, ok? Então, resolvam, treinem, resolvam os cálculos. Não vão para a calculadora, não, tá? Façam as continhas manuais lá no livrinho de vocês ou no caderno, enfim. Mas realizem, não deixem de estar realizando e aí vocês vão aprendendo mais ainda, ok? Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus e um bom final de semana para todos.